Fala pessoal! Hoje iniciaremos o estudo sobre oxirredução ou óxido-redução ou até mesmo oxidação e redução. Nesta aula mostrarei a vocês como calcular o número de oxidação, o famoso NOx, dos elementos químicos nas mais variadas estruturas químicas. Em outra aula mostrarei a vocês as reações químicas que ocorrem com transferência de elétrons. Note que esse conteúdo é a base de muitos outros que veremos futuramente, principalmente a eletroquímica. Sem mais delongas, vamos à nossa aula. O conceito de oxidação e o de redução. Oxidação é a perda de elétrons por uma espécie química. O zinco, na sua forma sólida, ao perder um par de elétrons, ele se transforma no íon de zinco, Zn2+. Então, aqui é uma semi-reação, ou seja, uma parte de uma reação, onde só está sendo mostrado aqui a perda de elétrons. Nesse caso, o zinco está passando pelo processo de oxidação. Agora, redução é o ganho de elétrons por uma espécie química, ou seja, é o oposto de oxidação. Se tem uma espécie que perde elétrons, terá outra que vai receber estes elétrons, como, por exemplo, aqui nós temos os íons de hidrogênio, que ao receber o par de elétrons, neutraliza-se e forma o gás hidrogênio. Ao receber o elétron, a espécie química passa pelo processo de redução. Muitas pessoas às vezes confundem, como que está ganhando elétrons e está reduzindo? Mas não esqueça, pessoal, o elétron é negativo. Veja que o hidrogênio está com a carga positiva. E ao receber o elétron, essa carga positiva é reduzida para zero. Por exemplo, olha, o gás hidrogênio não tem carga alguma. Quer dizer que a carga dele ficou nula. Então, a carga era mais 1, recebeu o elétron, reduziu para zero. Não esqueça que a expressão reduzir, quimicamente falando, se refere à redução da carga. Então, a espécie química tinha uma carga, recebeu elétrons e aquela carga reduziu para outra. No caso aqui que a gente viu agora, a carga era positiva, recebeu elétron, reduziu para zero. Somando ambas as equações, obtém-se a equação global do processo. Como eu disse, a oxidação é uma semi-equação. A redução é outra semi-equação, ou seja, partes de uma equação. Juntando-se as duas, nós temos aí a equação global, ou seja, a equação completa. Observe como se faz. Observe que aqui nós temos as duas semi-equações, a de oxidação e a de redução. Um detalhe que não pode passar despercebido é que na oxidação o elétron sempre vem após a seta. E na redução é o contrário, o elétron vem antes da seta. Então, a gente vai fazer a soma das duas semi-equações. Observe que depois da seta nós temos o elétron e antes da seta nós também temos o elétron. Sendo assim, a gente pode cancelar. Qualquer outra espécie que se repetir depois da seta em uma equação e antes da seta em outra equação, a gente cancela. Neste caso aqui, apenas os elétrons se repetiram. E agora, pessoal, o que sobrou a gente repete aqui embaixo. Na primeira equação, antes da seta, se tem o zinco no estado sólido. Na segunda equação, antes da seta, se tem os dois íons de hidrogênio, H+, no estado aquoso. E depois da seta, na primeira equação, se tem o zinco, 2+, aquoso. E depois da seta, na segunda equação, se tem o H2 no estado gasoso. Esta equação que a gente acabou de fazer é a que nós chamamos de equação global, ou seja, a equação completa. Observe que aqui no início se tinha o zinco sólido, ele estava sozinho aqui com a carga nula, e depois que ele perdeu os elétrons, observe como é que ele ficou aqui, ó, Zn2+. Veja que esses dois elétrons que o zinco perdeu, esses dois íons de hidrogênio recebeu. E depois que os íons de hidrogênio receberam os elétrons, observe como é que ele ficou, neutralizado. Então, esta é uma reação em que ocorre a transferência de elétrons. Ocorreu aqui o processo de oxidação por uma espécie química, que no caso foi o zinco,
E ocorreu também o processo de redução por outra espécie química, que neste caso foi o hidrogênio. O zinco perdeu elétron, se transformou num cátion, e os cátions de hidrogênio receberam os elétrons e se transformou em uma espécie neutra. O conceito de número de oxidação, conhecido também simplesmente como NOx. Pessoal, o NOx é um número associado à carga elétrica que os átomos apresentam numa estrutura química. Observe um recorte da tabela periódica e vou mostrar a vocês alguns metais que possuem carga fixa, ou seja, independente da estrutura onde eles fizerem parte, a carga elétrica de cada um deles vai ser sempre a mesma. Por exemplo, os metais alcalinos, todos eles possuem a carga mais 1. Já os metais alcalino-terrosos possuem a carga mais 2 e o alumínio possui a carga mais 3. Pessoal, esses metais que eu destaquei aqui, que geralmente formam compostos iônicos, independente da estrutura onde eles se fizerem presentes, as cargas se manterão, tal como eu mostrei aqui para vocês. Veja os exemplos. Observe nessas estruturas de compostos iônicos que aqui nós temos, por exemplo, NaCl, cloreto de sódio. O sódio é metal da primeira família. Então aqui é só a gente desfazer a ligação iônica. Se eu separar o sódio do cloro, o 1 que está aqui vem para cá. Como o cloro não é metal, ele fica negativo. E o 1 que está aqui vem para cá. E como o sódio é metal, fica sempre positivo. Observe que a carga do sódio aqui é mais 1 e a carga do cloro aqui é menos 1. Neste caso, eu posso dizer que o número de oxidação do sódio no composto NaCl é mais 1 e o número de oxidação do cloro neste composto é igual a menos 1. De forma semelhante, eu posso fazer com a estrutura aqui ao lado. Eu separo o cálcio do cloro. E aqui veja, o 2 que está aqui no cloro sobe lá para o cálcio. É só fazer o processo inverso. O 2 daqui vem para cá. Subindo para cá, o cálcio, como é metal, fica positivo. E o 1 que está aqui sobe lá para o cloro. Então ele vem para cá de forma negativa. Então eu posso dizer que o número de oxidação do cálcio nessa estrutura é igual a mais 2. E o número de oxidação do cloro nessa estrutura aqui é igual a menos 1. É só desfazer a ligação iônica. De forma semelhante, a gente faz também com o Al2O3. Separa o Al do oxigênio. O 3 que está no oxigênio sobe lá para o alumínio. Fica 3 positivo. Positivo porque o alumínio é metal. E o 2 que está no alumínio sobe lá para o oxigênio, ficando 2 negativo. E aqui eu posso afirmar que o número de oxidação do alumínio nesta espécie química é igual a mais 3. Já o número de oxidação do oxigênio nessa espécie é igual a menos 2. Veja como é que é muito simples para calcular o NOx nas espécies iônicas. Aqui agora a gente precisa ter um cuidado, porque nós temos aqui o cálcio e o oxigênio. Como aqui não tem nenhum número que subtende-se 1, se a gente comparar com esse aqui, poderia cometer o equívoco de colocar mais 1 para cá e menos 1 para cá. Só que o cálcio é um alcalino terroso, igual aqui, ó. A carga dele não muda, sempre vai ser mais 2. Então, se a carga do cálcio é mais 2, então eu entendo que a do oxigênio só poderia ser menos 2, porque mais 2 com menos 2 se anula, por isso que ficou tudo 1 e 1. Então, a gente tem aqui que o número de oxidação do cálcio é mais 2 e o número de oxidação do oxigênio, menos 2. E desse modo, pessoal, poderia também ter outras estruturas, como por exemplo, Fe2O3. Eu iria separar, igual eu fiz aqui com alumínio, Al2O3, separando aqui o Fe, que é o ferro, do O, que é o oxigênio. O 3 do oxigênio sobe para o ferro, fica 3+, e o 2 do ferro sobe para o oxigênio, ficando 2-. Então eu posso dizer que o número de oxidação do ferro aqui é mais 3 e do oxigênio é menos 2. Mas se eu tivesse essa outra estrutura do FeO, aqui agora eu preciso separar o Fe do oxigênio. E lembrar que o oxigênio possui uma carga menos 2, perceba que essa carga se repete o tempo todo, tá? Então, se aqui nós temos 2-, o ferro só pode ser 2+. E por elas serem iguais, é que elas foram canceladas, ficando aqui a proporção 1:1. Mas o número de oxidação do ferro aqui é mais 2 e do oxigênio é menos 2. Agora, pessoal, o NOx em espécies com ligação covalente. Vou mostrar para vocês
o método da ligação covalente. É pouco utilizado porque ele é mais detalhado, tá? E precisa se ter cuidado para não cometer nenhum equívoco. Mas, antes de mostrar esse método para vocês, precisamos recordar de um detalhe que a gente jamais pode esquecer, que é a eletronegatividade. Veja que os elementos mais eletronegativos são aqueles que arrastarão com mais força os elétrons. Portanto, tem tendência de ficar com a carga negativa. Vejamos os exemplos. Veja como fica a estrutura do ácido sulfúrico, H2SO4. O S vai ficar no centro, né? Ele suporta mais elétrons. Nós temos aqui 4 oxigênios, 1, 2, 3, 4, e nós temos aqui 2 hidrogênios, 1, 2. Conforme a gente já viu em ligações químicas, o hidrogênio possui um único elétron na única camada que possui. O oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O enxofre, que também está na mesma família que o oxigênio, possui também os 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando forma ligação química, o hidrogênio fica com 2 elétrons, o outro hidrogênio também, o oxigênio se estabiliza com 8, o outro oxigênio com 8, todos os oxigênios se estabilizam com 8 elétrons, e o enxofre se estabiliza com 12, expandindo assim o seu octeto. Agora, pela sequência de eletronegatividade, veja que o oxigênio é o mais eletronegativo aqui que tem. Então, o oxigênio arrasta o elétron do hidrogênio para si, ficando aqui desse lado com uma carga negativa, e arrasta também o elétron do enxofre para si, ficando com 2 cargas negativas. Então, vou colocar aqui a letrinha grega delta, indicando as 2 cargas negativas, uma do hidrogênio e uma do enxofre. De modo semelhante, acontece aqui. Esse oxigênio fica com a carga 2+, carga 2+, esse oxigênio fica com a carga 2-, porque ele arrasta um elétron do hidrogênio e um elétron do enxofre. Esse oxigênio aqui, que sozinho está arrastando os 2 elétrons do enxofre para si, fica também com as 2 cargas negativas. Esse outro oxigênio aqui também arrasta esses 2 elétrons do enxofre para si, ficando com as 2 cargas negativas. Veja que o hidrogênio, por ter tido o elétron afastado de si, ele fica aqui com a carga positiva. Uma só porque apenas um elétron se afastou dele. E do mesmo modo acontece com esse outro aqui, ficando assim com a carga positiva. Agora veja, se os oxigênios arrastaram os elétrons do enxofre todos para si, quer dizer que todos os elétrons do enxofre foram afastados dele. Sempre que o elétron é afastado da espécie química, ela fica positiva. Então, observe que o enxofre teve aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons afastados dele. Então, a gente pode dizer que a carga elétrica do enxofre aqui é 6+, já que 6 elétrons se afastaram dele. Então, pessoal, eu posso dizer que o número de oxidação do hidrogênio nessa estrutura aqui é igual a mais 1. Que o número de oxidação de cada oxigênio nessa estrutura foi, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Então, menos 2. E que o número de oxidação do enxofre nessa estrutura foi igual a mais 6, já que ele possuía 6 elétrons e os 6 elétrons foram afastados dele. Se eu tivesse aqui uma outra estrutura, como H3PO4, que é o ácido fosfórico, veja que o fósforo fica no centro e nós temos 4 oxigênios. 1, 2, 3, 4. E 3 hidrogênios. 1, 2 e 3. Vou fazer aqui agora da forma estrutural para que a gente possa comparar com a que a gente fez anteriormente com o ácido sulfúrico, que foi pelo método da ligação eletrônica. Então aqui o hidrogênio compartilha um par de elétrons, aqui um par e aqui um par. E o oxigênio sempre compartilha 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e 2. Então veja, esse hidrogênio teve o seu elétron afastado de si, porque o oxigênio, que está ligado com ele, arrasta o elétron para si. Neste caso, o hidrogênio que teve um elétron afastado fica com a carga positiva. E o oxigênio, que arrasta um elétron desse lado e arrasta um desse lado, tudo para si,
o oxigênio fica com as duas cargas negativas. Esse hidrogênio aqui teve seu elétron arrastado pelo oxigênio, então ele ficou positivo. Esse oxigênio que arrastou o elétron do hidrogênio e do fósforo para si, ficou com os dois elétrons aqui, ó, pertinho dele, duas cargas negativas. Esse hidrogênio que teve o seu elétron afastado, ficou com a carga positiva. Esse oxigênio que arrastou o elétron do hidrogênio e do fósforo para si, ficou com as duas cargas negativas. E esse oxigênio aqui que arrastou esses dois elétrons para si, ficou com as duas cargas negativas. Como eu sei disso? Porque dentre esses elementos, o oxigênio é o mais eletronegativo. Então é ele que arrasta os elétrons dos demais. Agora observe aqui o fósforo. Ele possuía 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons. E os 5 elétrons foram afastados dele pelo oxigênio. Nesse caso, a carga elétrica do fósforo aqui é igual a 5 positivo. Então eu posso dizer que o número de oxidação do hidrogênio nessa espécie foi mais 1, que o número de oxidação do oxigênio nessa espécie foi igual a menos 2. Pode observar que todos os oxigênios ficaram com a carga menos 2 e que o número de oxidação do fósforo nessa estrutura é igual a mais 5, já que os 5 elétrons que ele possuía na última camada foram afastados dele. Veja, pessoal, que esse método que eu acabei de mostrar para vocês é um pouco mais detalhado, por isso que não é a prioridade da maioria das pessoas. Existe um método bem mais prático que esse, só que para entendê-lo precisa-se levar em consideração algumas regras. Observe, primeira regra, sobre o hidrogênio e seus compostos. O NOx do hidrogênio em seus compostos é mais 1, exceto nos hidretos metálicos, nos quais é menos 1. Então não esqueça, quase sempre o hidrogênio vai ter o número de oxidação igual a mais 1. Agora, na segunda regra, sobre o oxigênio em seus compostos. O NOx do oxigênio em seus compostos é, em geral, igual a menos 2. Quase sempre assim. Exceções são o fluoreto de oxigênio, no caso, ele vai ser mais 2, e os peróxidos, nos quais o oxigênio é menos 1. Só que são casos mais isolados. Quase sempre, nos cálculos que vocês farão sobre oxidação, a carga do oxigênio vai ser menos 2. Agora, na terceira regra, sobre os elementos que possuem quase sempre o mesmo NOx em seus compostos. Vimos lá no início que os metais alcalinos têm sempre a carga mais 1, que os metais alcalinos terrosos têm a carga mais 2, e a prata, por exemplo, tem a carga mais 1, o zinco tem a carga mais 2, o alumínio, que eu também mostrei no início, tem a carga mais 3, e o flúor sempre é menos 1. Agora, pessoal, o método do jogo da velha e o cálculo mental. Este você vai ter que aprender porque é muito simples e é o mais utilizado, por ser mais objetivo e até mesmo mais eficiente. Aqui, pessoal, é só fazer uma divisão, tá? Para o carbono, que eu não sei qual é o número de oxidação, eu coloco um X. Para o oxigênio, que a gente já viu na regra, a oxidação é menos 2. Como essa molécula não tem nenhuma carga elétrica, ela se encontra neutra, o total da oxidação aqui vai ser 0. Para ficar como referência, a oxidação do hidrogênio é mais 1, tá? Quase sempre assim. E a oxidação do oxigênio é menos 2. Vou deixar aqui para servir de apoio para quando precisar. Então, veja bem, X é igual, esse menos 2 que está antes do sinal de igual, passa para o segundo membro e muda o sinal. Então, X é igual a 2. Isso quer dizer que o número de oxidação do carbono é mais 2. O do oxigênio já é sabido, tá? Menos 2. Então, pessoal, nesse caso aqui, eu faço do mesmo modo. Corto aqui e a oxidação do carbono vou chamar de X e cada oxigênio é menos 2. Como são 2 oxigênios, vai ficar menos 4. E o total é 0. Então, X é igual, esse menos 4 muda de membro, fica igual a mais 4. Isso quer dizer que a oxidação do carbono nessa estrutura é mais 4. Observe que na outra era mais 2. Então, o carbono sempre muda a sua oxidação. Veja nesse outro caso aqui, que é a estrutura do ácido sulfídrico. Se a gente divide aqui, nós temos 2 hidrogênios. Cada hidrogênio é mais 1. Quer dizer que os 2 hidrogênios juntos vai dar mais 2. E o S a gente não sabe.
vou chamar de x, e o total da estrutura é 0. Então, x é igual, esse mais 2 muda de membro, é igual a menos 2. O enxofre aqui tem oxidação menos 2. Nesse outro caso, que é do ácido sulfúrico, que a gente viu há pouco, com a estrutura da ligação covalente, veja como fica no jogo da velha. Cada hidrogênio é mais 1. Como são 2 hidrogênios, vai ficar mais 2. O S, que a gente está procurando, vou chamar de X, e cada oxigênio é menos 2. Como são 4 oxigênios juntos, vai ficar menos 8. E o total dá 0. Então, eu tenho que x é igual, o menos 8, quando troca de membro, fica mais 8. E o mais 2, quando troca de membro, fica menos 2. Então, x é igual, mais 8 com menos 2 é igual a mais 6. Veja que o número de oxidação do enxofre nessa estrutura é mais 6 e nessa aqui é menos 2. Agora veja, pessoal, que há pouco eu mostrei para vocês como calcular o número de oxidação dessa mesma fórmula, mas pelo método da ligação covalente. E aqui já se pode fazer um comparativo. Eu, particularmente, prefiro esse porque é muito mais prático. Só que ainda existe um método mais prático, que a gente chama de cálculo mental, que não precisa fazer isso aqui. Ó. Vou pegar essa mesma estrutura para fazer um comparativo mais justo. Por exemplo, aqui, ó, CO. Então, veja bem, nós só temos 2 elementos. A molécula é neutra porque não tem carga nenhuma. Se eu já sei que o oxigênio é menos 2 e o total dá 0, e eu só tenho 2 elementos, se esse aqui é menos 2, esse aqui só pode ser o oposto, mais 2. Então, desse modo, eu sei que o número de oxidação do oxigênio é menos 2, que a regra deixou bem claro, e do carbono é o oposto, no caso, mais 2. Aqui, por exemplo, nós temos CO2. Então, veja bem, um é o oposto do outro. Então, se eu tenho 2 oxigênios juntos, cada um é menos 2, eu mentalizo que os 2 juntos vai dar menos 4. E esse aqui é o oposto de menos 4. No caso, mais 4. Sem precisar fazer cálculo nenhum com a caneta, tá? Aqui nós temos o seguinte, 2 elementos, H2 e S. Eu sei que cada hidrogênio é mais 1. Os 2 aqui juntos vai dar mais 2. E esse é o oposto. O oposto de mais 2 é menos 2. Moleza. E aqui, pessoal, nós temos H2SO4. Aquele que eu estou procurando, que no caso aqui é o S, é o oposto dos demais. Então, veja bem, eu tenho 2 hidrogênios. Os 2 juntos vai dar mais 2, porque cada um é mais 1. Então, aqui eu tenho mentalizado que vai dar mais 2. Esses 4 oxigênios juntos vai dar menos 8, porque cada um é menos 2. Então, eu tenho aqui que isso aqui tudo vai dar menos 8 e esse aqui é mais 2. Então, eu mentalizo mais 2 com menos 8, dá menos 6. E o S é o quê? O oposto de menos 6, que no caso é mais 6. Então, veja, pessoal, quem preferir fazer o jogo da velha, sinta-se à vontade. Quem preferir o cálculo mental, ótimo. E quem não gostou de nenhum dos dois, pode se apoiar na ligação covalente. Só vai demorar mais um pouco. Pode-se também, pessoal, ter uma estrutura com carga elétrica. Neste caso aqui, a gente divide, tá? No lugar do P, eu coloco um X, porque eu não sei. E o O, a gente já viu que é menos 2, cada um. Então, os 4 oxigênios juntos vai dar menos 8. E o total aqui não vai dar 0, porque tem uma carga elétrica. E o resultado é a carga que tiver aqui. No caso, vai ser menos 3. Se não tivesse nada, seria 0. Então, aqui a gente faz assim, ó, x é igual, lá no segundo membro já tem o menos 3, e esse menos 8 passa para cá, fica mais 8. E aqui eu faço o jogo de sinais, menos 3 com mais 8 vai dar mais 5. E aqui eu encontro o número de oxidação do fósforo. Se tivesse aqui, ó, NH4+, aqui eu divido ao meio, para o nitrogênio eu chamo de X, cada hidrogênio é mais 1, isso quer dizer que os 4 hidrogênios juntos vai dar mais 4. E aqui, no segundo membro, eu tenho aqui a carga da estrutura, que no caso é mais 1. Então, eu deixo o X no primeiro membro e passo o resto tudo para lá. Aqui já tem mais 1, e o mais 4 passa a ser menos 4. Então, eu tenho que X é igual, mais 1 com menos 4, menos 3. E essa é a oxidação do nitrogênio nessa estrutura. Poderia ter uma outra situação, como, por exemplo,
2, SO3, 3. Se eu tivesse uma estrutura assim, como calcular o número de oxidação? Mantém-se o mesmo padrão. Olha, eu vou dividir aqui ao meio, dividir aqui também e fazer isso aqui, ó. Então, veja bem, precisa ter em mente o seguinte, o alumínio é um metal que tem carga fixa. A gente viu agora há pouco que a carga do alumínio sempre é mais 3. Como são 2 alumínios, vai ficar mais 6. Aqui eu vou chamar o S de X porque eu quero procurar ele. Mas veja que esse 3 que está fora do parênteses está multiplicado pelo que está no parênteses. Quer dizer que aqui no total nós temos 3 enxofres. Ó, 3 vezes 1, 3. Então, como o X é para um enxofre e são 3 enxofres, eu vou chamar de 3x. E o oxigênio, no total aqui nós temos 9. Olha, 3 vezes 3 dá 9. E cada oxigênio é menos 2. Então, menos 2 vezes 9 vai dar menos 18. Como aqui não tem nenhuma carga, o total é 0. Então, a gente deixa o 3x no primeiro membro e o resto transfere tudo para o segundo. Aqui, o menos 18 passa a ser mais 18 e o mais 6 passa a ser menos 6. Então, nós temos que 3x é igual a 18 menos 6 é igual a 12. Então, x é igual a 12 dividido por 3, x é igual a 4. E esta é a oxidação do enxofre nessa estrutura. E para terminar, a quinta regra sobre substâncias simples. Nas substâncias simples, o NOx do elemento que forma a substância é sempre 0. Por exemplo, se tiver carbono grafite, O2, O3, S8, C60, seja lá qual for, sempre que for uma substância simples, o NOx do elemento I será nulo. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa aula. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício, faça e na próxima aula traga a correção para vocês. Valeu, galerinha! Tchau!